Amados irmãos do Senhor Jesus Cristo, uma pergunta importante para o início do sermão. Como você vê a Jesus Cristo? Digo, qual é a sua visão sobre Ele? A vida dedicada a Cristo representa para você, por exemplo, uma vida difícil e sem prazer, sem alegria? O chamado de Cristo para você é algo ruim e penoso, onde não há satisfação? Ou, ao contrário disso, como cristão, você realmente se alegra e é satisfeito no Senhor Jesus Cristo? Essas perguntas, irmãos, são importantes para nós. É uma reflexão para todos os que se chamam de cristãos. Por isso, podemos também perguntar, pensando em um contexto bíblico, onde ouviremos a pregação do Evangelho, como será que as pessoas reagiram a Jesus Cristo naquele período? E outra pergunta para nós, como será que as pessoas reagem a Jesus Cristo hoje? E nós, como reagimos a Ele? No sermão desta noite, irmãos, iremos refletir sobre quem é Jesus e qual a visão que devemos ter acerca dele, sobre o que ele representa para nós. E faremos isto justamente no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 2, na verdade, até o 6. Eu quero então fazer a leitura desse texto. Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 2 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo para tropeço. Este é o texto da pregação, irmãos. É um texto curto, mas que é muito importante e tem muita riqueza para nós. Nesta noite, então, eu vos proclamo o Evangelho sobre o seguinte tema: bem-aventurados os que não se escandalizam com o Filho de Deus. Esse é o tema que iremos refletir hoje. Antes de partirmos direto para o texto, vamos observar o contexto da passagem para compreendermos bem, na sequência, qual é o ensino aqui. A sequência de acontecimentos para a compreensão do texto é bastante simples, na verdade. Após sua prova no deserto, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, Jesus começou sua campanha de pregação e demonstração de poder para dar testemunho sobre a sua doutrina e mostrar quem ele é, ou seja, o ungido do Senhor, aquele o qual nós cantamos agora há pouco, quando cantávamos o Salmo 2, e apresentar então a realidade maravilhosa do reino de Deus. No capítulo 5, ele começa o famoso Sermão da Montanha, o que é particularmente uma grande bênção, pois ele aplica de forma ampla, não é? E bem simples os princípios da lei de Deus, como a norma ou mesmo como o caráter daqueles que pertencem ao reino de Deus, por meio da fé. Esta série de ensinos, irmãos, maravilhosos, vai do capítulo 5 até o capítulo 7, onde ele traz várias aplicações, não é? E explicações acerca dos mandamentos. A partir do capítulo 8, ele começa uma campanha de ação. Então ele inicia primeiro ensinando, primeiro o Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao capítulo 7, e no capítulo 8 ele começa uma campanha de ação. Primeiro ele pregou e ensinou, e depois começou a demonstrar esse poder. Então, por meio de seu poder, ele mostrou uma realidade completamente diferente daquela que estamos acostumados, daquela que vivemos. E isso trouxe um contraste, não é, do que Cristo demonstrou com suas curas milagrosas. Apresentou para que todos pudessem ver o tipo de vida que o ser humano pode desfrutar no reino de Deus. E isso traz tanto
uma certa nostalgia quanto anseios esperançosos com relação ao futuro. Pois antes da queda, os males presentes que Cristo venceu quando andou nessa terra não atingiam o homem porque nem mesmo existiam. Não existiam. Após a queda, então, a morte ela começou a reinar, toda a maldição sobre a vida do ser humano. E os milagres que Cristo realizou, então, tinha justamente o objetivo, irmãos, de demonstrar, de fazer a grande apresentação do que é o reino de Deus, mostrando as promessas do reino de Deus como uma esperança grandiosa de redenção, quando o homem poderia então viver pela fé nesse reino futuro de maneira plena. Finalmente, então, chegamos ao capítulo 11, onde vemos, após 2 campanhas extraordinárias, a repreensão que Jesus Cristo faz aos incrédulos. No capítulo 11 observamos isso, mas também o seu chamado gracioso aos humildes. É o que vemos aqui. O capítulo 11 começa com a curiosidade, não é? A partir do versículo 2 começa com a curiosidade de um dos maiores profetas que já podemos observar da Escritura. Alguém que recebeu o grande privilégio de ver a própria salvação com seus olhos quando contemplou a Cristo. Aquele que foi escolhido por Deus como sendo a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este é João Batista, que olhou para Cristo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, aquele profeta que contemplou, que viu e inclusive em uma cerimônia de ordenação batizou o ungido do Senhor, o ungido prometido, aquele que foi prometido em cada sacrifício da antiga aliança. O Cordeiro de Deus que seria sacrificado, o que tira o pecado do mundo. Cordeiro prometido desde a eternidade, como nós vemos em Apocalipse 13, verso 8, quando diz que o Cordeiro que foi morto, né, desde a eternidade. E é justamente nessa curiosidade esperançosa que iremos refletir na pregação de hoje. A primeira coisa, então, que iremos observar aqui é justamente a pergunta desesperada e ao mesmo tempo esperançosa de João Batista. No verso 2 e no verso 3 nós lemos bem assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Essa é a pergunta desesperada, mas também esperançosa de João Batista. João estava preso por pregar o Evangelho, por falar a verdade aos hipócritas daquele período, não é? E nós precisamos compreender, irmãos, o porquê de sua pergunta. Ele não sabia que Jesus era o Cristo, por acaso? Qual a finalidade da pergunta de João Batista? Será que ele não sabia que Jesus era o Cristo? Será que precisava de mais evidências para saber que ele era o Cristo? Por acaso não foi o próprio João quem foi escolhido por Deus para preparar o caminho do Senhor, o caminho de seu Filho? João batizou a Cristo, não com um batismo instituído por Jesus Cristo, não era o batismo cristão, que é um sacramento de Deus, a marca de Deus nos seus filhos, pelo qual somos reconhecidos como membros do povo da aliança, ou membros da igreja, mas como um rito de purificação para exercer um ofício, uma verdadeira ordenação pública. E qual é o ofício de Jesus? Cristo. Ele foi ordenado ali. João batizou Jesus, e temos o relato disto no Evangelho de Mateus, por exemplo, no capítulo 3, mas também na confissão que João faz acerca de Cristo, no capítulo 1 do Evangelho de João. Nós lemos, por exemplo, em João 1, verso 29 a 37, justamente assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim para isso batizando com água. Isso é interessante para nós porque nos mostra o objetivo do batismo de João. Se alguém ainda confunde, por exemplo, pensando que o batismo que João realizava é igual ao batismo que nós realizamos, observe aqui nesse texto. João diz aqui, segundo o relato do apóstolo João, não é,
que o seu batismo foi para manifestar Jesus Cristo em Israel. Esse era o propósito. Eu mesmo não conhecia, ele diz, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, repetindo as palavras do dia anterior: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Esse é o testemunho de João. Por isso volta a pergunta: se João teve toda essa experiência, usado por Deus para realmente preparar o caminho do Senhor, como pode ele perguntar se era ele mesmo? Como pode haver uma pergunta assim da boca de João? Essa passagem, irmãos, nos mostra que a nossa fé não é perfeita. João sabia de tudo. Ele era um instrumento de Deus e apontou diretamente para o seu filho. Mas as circunstâncias eram especiais, ele estava preso. E então ele resolveu perguntar, não porque ele era um incrédulo, mas para ser fortalecida a sua fé. Esse era seu objetivo. E vejam bem, João, ele não deixou de crer. Isso é muito importante para nós. Às vezes nós julgamos, por exemplo, muitos querem julgar São Tomé, por exemplo. Tomé, um apóstolo de Jesus Cristo, foi um incrédulo. Mas nós podemos explicar, à luz da própria Escritura, que aquele momento em que Tomé duvidou não marcou a vida dele como incrédulo. Aquele foi um momento de crise, de fraqueza dele, pela dor que ele estava sentindo. Mas não determinou ele como incrédulo, assim como João também. Sua pergunta mostra a nossa realidade como crentes. Nós também fraquejamos na fé, nós também entramos em crise. E eu digo a vocês, irmãos, até os pastores, até nós pastores temos dúvidas, não é? Muitas vezes em nossa mente surgem perguntas comuns até, do tipo, por quê? Ou como? Ou será? Essas perguntas também vêm em nossa mente, mas isso não implica em que sejamos incrédulos, mas que em alguns momentos, não é? Nossas ações, elas são fracas e por causa de crises, porque somos abalados em nosso coração, queremos perguntar, queremos entender melhor. João era um profeta do Senhor, mas quis perguntar para ouvir mais uma vez e ter sua fé alimentada. Tal como João, nós sabemos, nós como cristãos sabemos muito bem quem é Jesus Cristo, mas precisamos ouvir sempre e sempre o Santo Evangelho. Precisamos, não só em um momento, mas sempre, durante toda a nossa vida, ouvir sobre quem é Jesus Cristo. Temos que refletir constantemente sobre quem Ele é, porque a fé que recebemos, a fé que temos, não é perfeita, porque nós não somos imperfeitos. E a fé que nós temos pode ser muito atacada por nós mesmos, por nossa natureza fraca, não é? Frágil, limitada. E isto, irmãos, o ouvir sempre o Evangelho, repetidamente, como nós fazemos em nossa comunidade, em nossa igreja reformada, onde nós ouvimos todos os anos pregações sistemáticas em nosso catecismo, expondo as doutrinas do Evangelho, porque sempre precisamos ouvir. E não só de domingo após domingo, não só 52 vezes no ano. Na verdade, temos que ouvir isso todos os dias. Todos os dias. Não é? Isso é tão claro na estrutura, essa necessidade que nós temos de ouvir sempre o Evangelho, é tão claro na estrutura revelacional, em como Deus instruiu o seu povo, não é? Desde o início,
que ele ordenou ao seu povo a sempre repetir a lei, a sempre ensinar. Ordenou isso aos pais com relação aos seus filhos, aos líderes para ensinar todo o povo, repetidas vezes, a palavra do Senhor. E é por isso que, como cristãos, é o que aprendemos aqui, não é? Foi o anseio de João, foi a pergunta de João. Como cristãos, nós precisamos ler as Escrituras não uma vez. Nós não temos que nos orgulhar se alguma vez em nossas vidas realmente fizemos um desafio de encarar um plano de leitura da Bíblia e então nos orgulharmos. Eu li a Bíblia inteira uma vez. Há quem se orgulhe por causa disso. Mas na verdade a vida do cristão inteira, desde quando ele conhece a Jesus Cristo, deve ser uma vida pautada nas Escrituras. A reflexão do Santo Evangelho deve ser todos os dias. Todos os dias. Temos que ser saturados da verdade. E precisamos ouvir. E acreditem, irmãos, jamais ouvir a Escritura será demais para nós. Não é? A pergunta de João sobre se Jesus era o mesmo, não é? Era mesmo Cristo, ou se ainda ele esperaria por outro, é muito importante para compreendermos um sentimento que nós compartilhamos como cristãos. O sentimento de que algo tão bom aconteceu, tão maravilhoso, tão incomparável, que nós temos que quase que pedir para que alguém nos belisque para saber se não estamos sonhando. Nossa, entende? Nós estamos há tantas gerações esperando o Cristo. Será que é Ele mesmo? Manda os discípulos pergunta se é Ele mesmo ou se havemos de esperar outro. Porque era algo tão maravilhoso, e João sabia das obras de Jesus Cristo. Era algo tão maravilhoso que ele realmente queria ter confirmação disso. E esse sentimento que nós observamos aqui é o mesmo sentimento que nós podemos observar, por exemplo, no Salmo 126. No final, o último salmo que cantaremos será o Salmo 137. Um salmo realmente maravilhoso que amamos. Mas o Salmo 126, não é? Ligando ao Salmo 137, é muito importante, porque enquanto o Salmo 137 é uma saudade profunda de Jerusalém, isto é, da igreja, o Salmo 126 é justamente o sentimento e a reação do povo quando foi liberto. O povo com tanta emoção, não é, quase não podia acreditar que haviam sido libertos. Então, o Salmo 126 nos diz bem assim, do verso 1 a 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Tipo, será que é verdade? Nós não estamos mais cativos. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Sabe, aquela sensação, aquele sentimento por algo tão incomparável que nós às vezes tínhamos medo de que não acontecesse. E era tão grande, tão incomparável, que o fato de acontecer nos deixou assim pasmos. E nós não ficamos incrédulos, mas apenas pedimos, alguém nos belisque, por favor. Alguém nos dê um beliscão para ver se não estamos sonhando. Não é? E então ficamos rindo pela alegria quase que incontrolável, irmãos. Essa é a conotação da pergunta de João. Não é uma pergunta incrédula. Por isso sua pergunta é uma pergunta desesperada, mas também uma pergunta esperançosa. Esse é o seu propósito, irmãos. Imagine então, não é? Aquelas pessoas que viveram naquela época, que estavam passando por todo aquele sofrimento, que tinham que lidar com toda aquela vida frágil, medíocre, sem perspectiva, que se acaba. Um tipo de vida em que vemos injustiça e maldade e nada acontece. Onde aqueles que são humildes e oprimidos, os verdadeiros humildes, estão clamando por um Salvador. Aqueles crentes, não é, esperavam pelo Messias e finalmente o Messias estava ali. Esse era o grande impacto. Finalmente o Messias estava ali e eles puderam ver. Como não estará, e aí uma reflexão para nós, não é? Baseada nisso, como não estará o nosso coração se estivermos vivos quando Cristo nosso Senhor voltar?
como não ficaremos tão impactados, nós cristãos, que já há 2000 anos, em toda a nossa tradição, em toda a nossa história, pregamos sobre a volta triunfante de Jesus Cristo. Nós que temos o histórico de sermos zombados pelo mundo, que ri de nós dizendo, vocês são loucos, né? Primeiro, Deus não existe, quanto mais voltar. Imagine como será aquele dia, como nós também não ficaremos. Talvez possamos fazer essas perguntas de tanta emoção. É Ele mesmo que está aqui. Cristo, nosso Senhor, realmente voltou. Não será uma enganação. Isso é real, não estamos sonhando. Se alguém quiser que eu belisque, se eu estiver vivo nesse período, eu terei prazer de beliscar, irmãos, para que você tenha noção de que será verdade. Se tivermos esse privilégio, não é? Embora glorioso e desejado por nós, se tivermos esse privilégio, o desejo será de acordar e realmente olhar com os nossos olhos para contemplar e confirmar, sim, é o nosso Senhor que está aí. Então, entendendo isso, a pergunta de João, nós vamos passar para a parte onde Cristo responde à pergunta que os discípulos de João fizeram a ele. Não é? Jesus responde aos discípulos de João. Eles vão até ali e perguntam a ele, é o Senhor mesmo, o que foi prometido, ungido, o Messias? Ou nós esperamos outro ainda? E a resposta de Cristo realmente é maravilhosa. Verso 4 e 5, Jesus Cristo responde. E ele diz, Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Digam isso a João, testemunhem isso a João. A resposta de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, foi realmente maravilhosa. Ele apontou para evidências incontestáveis de quem ele era. Evidências que João sabia muito bem. Também como seus discípulos sabiam. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo àqueles discípulos era, abram os olhos e vejam o cumprimento das profecias acerca do Messias. Não é? O Messias esperado por vocês. O Messias que foi prometido a Israel. Que o servo do Senhor, e essa é a promessa, o servo do Senhor, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, nasceria neste mundo e proclamaria o ano aceitável do Senhor e manifestaria as maravilhas do reino de Deus aos olhos de todos. E de que forma, irmãos? João sabia muito bem o que Jesus estava falando. Ele conhecia a profecia. E o que Jesus respondeu é justamente o que veremos na profecia. Isaías 61, verso 1 a 3, nos diz bem assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre Sião, me perdoe, irmãos, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa é a profecia. Essa é a verdade que eles conheciam ali e que Cristo estava demonstrando para eles. Vejam com seus próprios olhos se isso está sendo cumprido aqui. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, verso 16 a 20, Jesus, em uma sinagoga, ele lê o livro do profeta Isaías, o próprio texto que nós acabamos de ler. E no verso 21 ele afirma: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Essa verdade aqui, o próprio Cristo disse na sinagoga, hoje se cumpriu essa palavra. Ou seja, essa promessa referia-se a mim.
Foi o que ele disse. E para os discípulos de João, Jesus então responde: vejam com seus próprios olhos. Contemplem a fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra. Observem o ano aceitável do Senhor, que está sendo proclamado. Os cativos estão sendo libertos. Sim, estão sendo curados. E os humildes estão ouvindo a pregação do Evangelho. Estão ouvindo a esperança que o Senhor promete em sua palavra. Naquele período, e também no período dos apóstolos, irmãos, aqueles milagres, aqueles sinais prometidos que estavam acontecendo ali, eram realizados, não é, justamente para testemunhar sobre quem Jesus Cristo era e sobre o seu reino maravilhoso, o reino de alegria. E no caso dos apóstolos em particular, também os sinais que eles operavam pela ordem de Cristo apontavam e testemunhavam àquele mundo sobre a igreja desse Cristo confirmado. Porém, irmãos, surge uma pergunta. E hoje? Cristo apontou, não é, para a realidade que estava acontecendo ali. Falou para os discípulos de João: vejam, contemplem com seus próprios olhos. Os cegos voltaram a enxergar, não é? Os surdos estão ouvindo. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é pregado o Evangelho do Reino. Vejam. Mas a pergunta para nós hoje é: e hoje? Como podemos ver a evidência de Cristo e seu maravilhoso reino? Ele apresentou provas evidentes, incontestáveis. Mas e para nós hoje, como podemos ver? Justamente, irmãos, pela existência da igreja. Cristo, pelo seu Espírito Santo, continua operando o seu milagre de ressurreição em nossos dias. Sim, todos nós nascemos mortos em delitos e em pecados. Isso significa que nós não podemos por nós mesmos entender ou mesmo buscar a Deus. A fé para crer em Jesus Cristo não é algo natural, não é uma capacidade humana, mas é obra do Espírito Santo. Obra que o Espírito Santo opera em nós. A igreja continua sendo, então, um testemunho vivo de Cristo nessa terra, sendo o seu corpo místico aqui. E então podemos reconhecer as mesmas evidências. Porque os cegos continuam sendo curados de sua cegueira. Eles voltam a enxergar. Pois o Espírito de Cristo continua abrindo os olhos espirituais de pecadores como nós. É o que tem acontecido hoje, irmãos. Nós somos testemunhas disso. De pessoas que, pecadoras como nós, outrora viviam completamente entregues às trevas, à vontade da carne, como todos nós, e foram libertas disso, e puderam enxergar a verdade do Evangelho. Os cativos continuam sendo libertos pelo Senhor, pois Cristo, por seu Espírito e sua palavra, liberta-nos das amarras do diabo e da escravidão do pecado. Ele nos faz livres. As boas novas, o Evangelho de nossa salvação continua a ser pregado. As pessoas continuam ouvindo a pregação fiel em cada púlpito fiel espalhado em todo o mundo. Aonde há uma igreja fiel, aonde a pregação do Evangelho é fiel, as pessoas estão ouvindo a própria palavra de Cristo. O Evangelho, a promessa do Evangelho. Em cada ambiente desse, pessoas têm ouvido ainda hoje, apesar de tanta corrupção neste mundo, Deus tem mantido o seu remanescente fiel. E por isso mesmo, em vários cantos do mundo, também em nosso país, pregadores fiéis estão dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o testemunho é para nós, irmãos, que hoje estamos aqui, são evidências fiéis de que o reino de Deus está chegando. Na verdade, já está entre nós. Por fim, meus irmãos, Cristo nos leva então a essa parte final do texto. No verso 6, o que nós podemos ler é algo realmente muito forte da parte de Jesus Cristo. Ele responde aos discípulos de João, dizendo: vejam, contemplem, esta é a prova, sou eu. E agora, o que ele diz tem uma reflexão profunda para nós. Eu quero realmente
enfatizar isso, porque é o tema do sermão. Os verdadeiros bem-aventurados diante da manifestação do Filho de Deus. É sobre isso que queremos pensar. No verso final da narrativa, Cristo afirma algo forte sobre aqueles que têm o testemunho diante de si, porém mesmo assim se mantêm de coração duro. E foram muitos que diante de Cristo, diante do que ele pregou, do que ele ensinou, do que ele realizou, se mantiveram duros. Rejeitaram a verdade. Por isso, o Senhor Jesus Cristo afirmou no versículo 6, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Foi a sua palavra. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Essa expressão motivo de tropeço é a tradução justamente dessa palavra, não é? Essa palavra grega, não é? Que é traduzida justamente por escândalo. A palavra é essa. Esse motivo de tropeço é escândalo. Escândalo, não é? Então pode ser entendido aqui nesse texto como escândalo, como sucumbir, fazer pecar e perturbar. Eu já vi palavras fortes nesse significado aqui, onde Cristo ensinou que os bem-aventurados eram aqueles que não se escandalizavam com ele, que não encontravam nele motivo de tropeço, que não se aborreciam, não se perturbavam por causa dele. Esses eram os bem-aventurados. E então eu faço uma pergunta, irmãos. Já que o mundo é um mundo que gosta de falar em Jesus Cristo, que muitas vezes o cita como sendo um Deus pop e bonzinho e legal, não é? A pergunta é justamente essa. Como alguém pode se escandalizar com Jesus Cristo? Como é possível que alguém fique perturbado com ele? Quem pode pecar ao olhar para Jesus Cristo e ouvir a seu respeito? Quem? O que as pessoas daquela época viram nele, entenderam sobre ele? Por acaso viram nele alguém sombrio? Alguém autoritário, arrogante? Por acaso viram em Jesus Cristo um líder que humilhava os humildes, humilhava os simples? Como os da sua época, como os fariseus, os saduceus e tantos que buscavam liderança, faziam com os demais? Será que viram isso em Jesus Cristo? Não. De forma alguma, pelo contrário, o que testemunharam com os próprios olhos foi um homem que deu esperança aos excluídos e oprimidos daquele tempo em Israel. Foi um homem que curou pessoas de suas mazelas físicas e espirituais. Tudo o que podiam ver em Jesus Cristo, irmãos, era bondade, misericórdia, justiça, santidade, alguém que fazia de maneira tão clara com que o Deus Todo-Poderoso fosse muito mais próximo de nós. Tudo o que se podia ver nele era isso. Ele mostrou para aquela geração que Deus não pertence a ninguém, como aqueles líderes queriam fazer parecer. Para os fariseus, Deus era deles. Deus pertencia a eles. Isso mostrou que não é assim. Ele mostrou que Deus não estava com os arrogantes, aqueles que transbordavam de religiosidade, mas Deus estava com os humildes, os miseráveis, os verdadeiros miseráveis, isto é, aqueles que reconheciam sua miséria. Todos foram beneficiados por Jesus Cristo, irmãos. Como alguém poderia se escandalizar com ele? Todos foram beneficiados, homens, mulheres, crianças. Aqueles fariseus, não é? E até mesmo os gentios, todos viram ali a glória de Deus nele. Viram o bem sendo feito por ele. Por isso nos cabe a pergunta: como alguém poderia se escandalizar com Jesus Cristo, Filho de Deus? Mas a verdade é que se escandalizavam. Muitos e muitos se escandalizaram com Jesus Cristo. E nós vemos isso na Escritura. Em Marcos 12, verso 10, nós lemos: vocês nunca leram esta passagem da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E no registro de São Lucas,
nas respostas que os apóstolos deram, Atos capítulo 4, verso 11, diz bem assim: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Nós ainda lemos em Romanos 9, verso 30 a 33, quando Paulo conclui o assunto da eleição, da predestinação, da soberania absoluta de Deus, ele diz: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Aquelas pessoas que tinham em sua religião a espera pelo Messias, viram e se escandalizaram nele. Tropeçaram naquela pedra. Irmãos, muitos se escandalizaram ao olhar para Jesus Cristo. Muitos se incomodavam por sua bondade. A luz de Cristo enchia de ódio muitas pessoas. Viviam procurando ocasião para poder matá-lo. Deus falou sobre sua justiça que vem por meio da fé, como aprendemos pela manhã. Mas muitos ficavam perturbados ao verem aquele que é o justificador. Ficavam incomodados com a santidade e com a bondade de Cristo. É como lemos em João, no capítulo 3. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Não faz sentido alguém, irmãos, odiar o outro, porque este faz o bem. Isso não tem nexo algum. Não faz sentido que pessoas odeiem outras pessoas quando veem que essas pessoas estão fazendo realmente um bem. E podemos lembrar, de Caim e Abel. Por que Caim odiou tanto o seu irmão Abel? Qual o sentido do seu ódio contra seu irmão? Como alguém pode se perturbar quando olha para o seu próximo, que está obedecendo a Deus, que ama a Deus e quer fazer sua vontade? Como alguém pode se perturbar com isso? Mas é justamente isso que aconteceu. Caim odiou seu irmão. Caim não suportou ver as obras justas de seu irmão. Tal como aqueles fariseus, aqueles saduceus, aqueles líderes, aqueles escribas, quando olharam para Jesus Cristo, o odiaram, pois não podiam contemplar a sua justiça. Eles ficaram ofendidos com Jesus Cristo. Como alguém poderia odiar pessoas porque são crentes? Mas é a coisa que nós vemos neste mundo. O mundo, irmãos, é um mundo de pessoas que se levantam em revolução contra o Senhor e contra o seu ungido, como cantamos no Salmo 2. O mundo odeia Jesus Cristo e essa é a verdade que nós, como cristãos, precisamos desmascarar. Essa é a verdade. Nós não podemos comprar a ideia falsa de que o mundo acha Jesus Cristo uma coisa maravilhosa, porque não é assim. As pessoas gostam de distorcer quem Ele é, porque não aceitam quem Ele é. De forma nenhuma. E não existe meio termo. Ou alguém pertence às trevas, ou pertence à luz. Não tem meio termo aí. Ou nós amamos a Cristo, ou uma pessoa ama a Cristo, ou essa pessoa odeia Cristo. Ninguém está em cima do muro. Isso é conversa fiada. Ninguém está em cima do muro. Ou nós encontramos em Cristo razão para a alegria, para a motivação de nossas vidas diante do Senhor, ou nos escandalizamos com Ele. Ou seja, o que Deus nos anunciou, o que Deus nos ordenou, é que devemos amar o seu Filho, o seu ungido. Devemos honrá-lo, porque Ele é digno. Os bem-aventurados, como Ele diz, são aqueles que nele se refugiam. É o que o Salmo 2 nos ensina. E o que Cristo nos diz é que os bem-aventurados são aqueles que não acham nele motivo de tropeço. Tal como nos tempos em que Cristo pisou nesta terra e abençoou este mundo, hoje podemos ver que as coisas não mudaram, irmãos. Não mudaram. As pessoas continuam a se incomodar com Jesus Cristo. Elas continuam a se perturbar por causa de sua palavra.
Todos aqueles que rejeitam o Evangelho, todos aqueles que rejeitam o Evangelho, rejeitam a Cristo, porque se escandalizam com Ele. Por que vocês acham que muitas pessoas dizem que admiram a igreja? Dizem, nós admiramos a igreja, nós admiramos o esforço da igreja, é muito bonito o que vocês pregam, é muito bonito o que vocês fazem, eu acho muito lindo isso. E você pergunta então, ora, então venha também, se arrependa de seus pecados, venha servir a Cristo, venha segui-lo também. E essas pessoas dizem, não, isso não é para mim. A razão para não buscarem a Jesus Cristo, para negarem e fugirem desse compromisso, é porque o odeiam. Essa é a grande verdade. E querem esconder isso com sua religiosidade. Eles se escandalizam com o Senhor. A igreja, irmãos, esse testemunho vivo de Jesus Cristo na terra é obra dele. É o testemunho dele neste mundo. Quem rejeita a igreja, quem se afasta do povo de Deus e diz, eu não preciso da igreja, eu não quero a igreja, se escandaliza com Cristo. É porque se escandalizou com ele. E todo tipo de conversa, porque as igrejas, tem muita gente corrupta, não é? As igrejas não são perfeitas, tudo isso é desculpa esfarrapada. Essas pessoas odeiam a Cristo, mas usam a igreja como bode expiatório para dizer que não odeiam, mas o fato é que odeiam. Porque se o amassem, tomariam a sua cruz e seguiriam após ele. Lemos então, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 6 a 10. E é um texto realmente maravilhoso que cita esse escândalo, não é? Mais uma vez, que as pessoas têm quando olham para Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Então Pedro diz aos irmãos, à igreja, para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, essa pedra, Cristo. Para vocês que creem, para vocês que são membros do seu corpo, Cristo é preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. O mundo se ofende com Jesus Cristo. Se ofende. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Agora, o que ele diz à igreja mais uma vez, diferente dos mundanos, dos incrédulos, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Cristo nos ensina que os bem-aventurados são aqueles que não encontram nele motivo para tropeço, que não se escandalizam com ele, pelo contrário, veem nele a glória de Deus. E glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Somos cristãos. Estamos aqui ouvindo a palavra e crendo, porque não nos escandalizamos com Cristo. Porque não encontramos nele razão para tropeço. Pelo contrário, encontramos em nosso Senhor Jesus Cristo salvação e plena satisfação para a nossa vida. Somos a geração eleita por Deus para isto mesmo, para amar o Filho de Deus e sermos bem-aventurados no Senhor. Se você olha para Cristo como o seu Salvador pessoal, se você não se escandaliza com o seu chamado, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. Se você não se escandaliza com isso,
se você o vê como a fonte de alegria verdadeira, como a sua salvação, como a segurança na inabalável promessa de Deus de vida eterna, se você o vê como seu Senhor e Rei, como teu Deus, é porque você é bem-aventurado do Senhor, eleito por Deus para esta bem-aventurança. Glória a Deus, para todo sempre, irmãos. Porque Ele disse, não é? Amem o meu filho, beijem o filho ungido do Senhor, para que a sua ira não se acenda. Então nos diz, bem-aventurado todo aquele que nele se refugia. Glória a Deus por isso. Olhem para essa verdade. Ouçam essas palavras, irmãos, com fé no coração de vocês, compreendendo a grande bênção que nós aprendemos aqui. Se nós podemos, de frente de tantos neste mundo, olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo e ver nele glória, tal como aquele ladrão na cruz, que ao olhá-lo fisicamente como moribundo e como humilhado, mas enxergou nele um rei, o grande rei. Se nós podemos ter essa visão de Cristo, se podemos enxergar o testemunho de quem Ele é, Ele é quem diz isso. Nós somos bem-aventurados. Graças a Deus. Amém.